Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ivo Oliveira do canal Oxente tem História e hoje a gente vai corrigir a questão 39 que caiu no SSA 3 em 2022, beleza? Essa questão ela vai ter uma temática que é muito usual nos vestibulares, tá? Que é a Guerra Fria, que começa ali pós Segunda Guerra Mundial, beleza? E vai até o desmembramento da União Soviética em 1991, ok? Essa Guerra Fria, ela também é muito chamada sobre mundo bipolar, se fala sobre a bipolaridade dela, né? Professor, e por que essa bipolaridade, né? Por que esse mundo bipolar? Porque nesse período, né, eu tenho duas frentes aí em escala global, que é os Estados Unidos, tá? Junto ao capitalismo, certo? É o precursor aí em âmbito global do capitalismo, e eu tenho a República Socialistas Soviéticas, né, que é o comunismo, tá? Então o mundo durante esse período aqui, certo? Durante todo esse período, ele é o mundo bipolar, é o mundo da Guerra Fria, onde eu tenho os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista, beleza? E aí, essa questão, ela vai estar dentro desse contexto. Então, bora lá para o enunciado. Como um homem de ferro, você combateu os comunas pela democracia, sem ao menos questionar se era apenas a democracia que estava servindo ou aqueles a quem você serviu, e o que pretendiam fazer com o mundo, uma vez que você salvou o mundo para eles. O Vietnã levantou todas essas perguntas, não é, Tony? Não é? Então a gente percebe aqui que o personagem central, tá, é o Homem de Ferro. Esse Tony é o Tony Stark, certo? É um personagem criado ali na década de 60, né? Esse personagem criado na década de 60, a gente percebe que ele está dentro do contexto de quê? Da Guerra Fria, tá? Então, foi muito comum a utilização de figuras heróicas, né? Indivíduos com superpoderes ou grandes e super ferramentas, que é o caso do Homem de Ferro, né? Com sua armadura, enfim, toda a sua tecnologia avançada. E tudo isso está relacionado muito à guerra emblemática, à guerra simbólica que acontecia na Guerra Fria, beleza? E ainda tem aí implicitamente, né, um questionamento, né, se será que o Homem de Ferro, será que sempre se lutou pela democracia ou na verdade haviam interesses além da democracia, é, sob aqueles olhares, né, aquelas vontades de quem comandava as guerras, né, o alto escalão, por exemplo, né, militar dos Estados Unidos. Mas essa não é a essência da questão, tá? É só aí para a gente falar um pouco mais sobre a Guerra Fria e o contexto trazido pelo enunciado. Mas a essência do enunciado, tá, pessoal? Ela traz a questão do Homem de Ferro e essa questão dele combater os comunistas, tá? Eu tenho aqui, ó, esse combate aos comunistas. Então eu tenho um super-herói combatendo o comunismo, combatendo aqui, ó, a União Soviética. Lembrando que o Homem de Ferro é uma figura atrelada aos Estados Unidos, ok? Então bora lá. A partir desse texto de apoio, eu tenho a seguinte reflexão. A narrativa do texto, que é isso que a gente acabou de ler, retrata uma reflexão sobre a relação, preste atenção, uma relação, tá? Eu preciso fazer essa reflexão da relação entre o super-herói e a política internacional. Qual era a política internacional do período? Aqui, ó, Guerra Fria, tá? Mundo bipolar, Estados Unidos e União Soviética, ok? Então eu preciso fazer uma reflexão sobre esse período e inserir o Homem de Ferro nesse contexto. Então, a narrativa do texto retrata uma reflexão sobre a relação entre o super-herói e esse período internacional, que é a Guerra Fria. No contexto de sua publicação, o personagem de quadrinhos apresentado foi utilizado, preste atenção, foi utilizado social e politicamente como o quê? Então, bora lá para as nossas alternativas. A letra A, ela vai dizer o seguinte: objeto do pacifismo norte-americano. A gente percebe que isso está incorreto, né? A gente percebe que o Homem de Ferro está numa postura combativa. O próprio texto fala que ele combate os comunas. Então, mesmo que, teoricamente, o objetivo fosse a paz, no contexto do texto de apoio, não vemos essa característica do pacifismo. Então, a letra A gente já exclui. Ok? Letra B diz o seguinte: aliado na defesa dos direitos humanos. Veja só, essa questão a gente considera ela incorreta. Por quê? A gente vai ver que embora esse Homem de Ferro lutasse aí contra vilões de uma perspectiva ocidental, né? A gente tá ali para os Estados Unidos, ele está lutando contra os vilões, certo? Então a gente percebe que
esse não é o foco dos direitos humanos. E a gente sabe que em uma guerra, independente do lado, falar sobre direitos humanos é bastante complicado, porque os direitos humanos, eles são sempre prejudicados. É só a gente ver o que está acontecendo aí na relação do Oriente Médio, onde estão envolvidos Israel e a Palestina. Né? Então, numa guerra, os direitos humanos eles sempre são prejudicados, tá? Então, a gente vai ver que mesmo que da perspectiva norte-americana, estadunidense, ele estivesse lutando contra aquilo que o Ocidente via como vilões, eles não poderiam, né, tá fazendo essa relação com os direitos humanos, e o próprio texto não menciona isso. Letra C, produto na luta contra o nazifascismo. Vejam só, até falei no início da questão, né, quando eu contextualizei, o período maior que a gente está inserido nessa questão, o período que é mencionado é a Guerra Fria. E essa Guerra Fria, ela é posterior a esse período aqui, ó, do nazifascismo, tá? Então, há o conceito aí de uma política, né, de um governo fascista, nazista, que poderia até, porventura, sei lá, ser caracterizada a União Soviética, mas não é o caso aqui. Aqui está falando sobre o nazifascismo, essa luta contra o nazifascismo, tem personagens que são desse período. A gente vê, tem até alguns quadrinhos ali, que a capa é Hitler, né, sendo nocauteado pelo Capitão América, mas aqui a gente está falando do Homem de Ferro, da década de 60, posterior ao período do nazifascismo, né, que a gente vê a ascensão ali na década de 30 e a sua ruína, né, tanto ali de Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, a gente vê essa ruína ali em meados da década de 40, tá? Então, cronologicamente não poderia ser a letra C e também não está sendo mencionada no texto. Letra D, arma psicológica, tá? Durante a bipolaridade. Essa é a minha alternativa, deixa eu grifar aqui para vocês, essa é a minha alternativa correta. Porque a gente percebe que o Homem de Ferro, nesse contexto, nessa sugestão de que ele, ao lutar contra os comunas em nome da democracia, lá no final, quando diz assim, aí, será que você lutou só pela democracia? A gente vai perceber que talvez aí aquilo que eu falei que estava implícito é o que caracteriza ele como essa arma psicológica durante a bipolaridade. Então, será que ele só lutou contra a democracia? Ou melhor, será que ele lutou só contra os comunistas em prol da democracia, ou a figura do Homem de Ferro também teve aí, foi utilizada com um impacto psicológico durante a bipolaridade, né? Um herói, um símbolo ali de virtude, isso, né? O posicionamento, é o Homem de Ferro que está combatendo ao nosso lado, então a gente não pode estar errado. Então tem toda essa pressão, né, toda essa inserção dessa figura do Homem de Ferro como um elemento, né, de convencimento das pessoas, né, de convencimento de que aquilo que o meu lado, no caso aí os Estados Unidos, estava fazendo era certo. O Homem de Ferro está lutando ao nosso lado, não tem como nós estarmos errados, ok? Então, com certeza, né, a nossa alternativa correta é a letra D, beleza? A letra E, estratégia de propaganda do comunismo. Na verdade, a gente poderia caracterizar aí como uma estratégia de propaganda anticomunismo, já que, como a gente viu aqui na questão, ele não está pró-comunismo, né? Ele está lutando ali, ó, combatendo os comunistas, ok? Então, fiquem aí com essa questão, essa correção. Guerra Fria cai bastante, seja no SSA, seja no Enem, são questões relacionadas a esse período, né, esse momento histórico, que as bancas adoram justamente trazer essa questão da guerra psicológica, né, da guerra de influência, da guerra cultural dentro do âmbito da bipolaridade, né, do mundo bipolar da Guerra Fria. Ok, galera? Fica aguardando vocês na nossa próxima aula. Forte abraço!